Olá pessoal, eu sou o Coronel Emerson Macera, chefe do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar. Estamos hoje aqui lançando mais um produto para você que já acompanha as mídias sociais da Polícia Militar e quem não acompanha, a oportunidade de acompanhar. É o nosso podcast, o PMcast. Nós estamos então iniciando esse trabalho para levar a você uma informação de qualidade, uma informação qualificada, né? E também combater a desinformação. Hoje, lançando o nosso PMcast, a Força Pública em Marcha, nós temos a honra, nós temos o prazer, a satisfação de receber aqui o nosso comandante-geral, Coronel Cássio. Muito obrigado, comandante. É uma honra tê-lo aqui conosco, abrindo essa ferramenta que nós entendemos aí como fundamental para o trabalho de comunicação, né, e nos dando a possibilidade de compreender as estratégias de segurança pública da Polícia Militar. Seja muito bem-vindo, comandante. Bacana, Macera. Primeiro, meus parabéns. O slogan sensacional, hein? Força Pública em Marcha. E você falou algo bastante importante, aí, combater a desinformação. Eu acho importante esse combate, levar informação de qualidade para o nosso público interno, nosso público externo, as pessoas que se interessam por segurança pública, se interessam legitimamente por segurança pública. Parabéns. Formando também aqueles que não sabem, o Força Pública em Marcha é um resgate histórico. Foi o primeiro programa de TV que a Polícia Militar teve na década de 60, se não me engano ainda na antiga TV Excelsior, um trabalho que durou algum tempo, depois acabou sendo descontinuado, mas hoje é um resgate histórico. Força Pública em Marcha, nosso primeiro programa de TV. Legal. E começando, comandante, nós gostaríamos primeiro aí de conhecer um pouquinho do senhor, né? Quem é o Cássio Araújo de Freitas, por que escolheu a Polícia Militar como carreira? Fale um pouquinho do senhor, por gentileza. Macera, eu sou um apaixonado pela Polícia Militar, né? Eu vejo na nossa instituição uma instituição séria, correta, trabalhadora, de pessoas trabalhadoras. E assim, eu, como todo garoto, você passa por aquela fase que você não sabe o que você quer ser, né? Você quer ser agrônomo, você quer ser engenheiro, se você quer ser advogado, piloto de Fórmula 1, piloto de Fórmula 1 e por aí vai. Mas enfim, eu comecei a conhecer a Polícia Militar através de amigos, através de um tio meu que era policial militar, que me falava muito da polícia. Daí eu fui fazer cursinhos, comecei a estudar para prestar concursos e no final das contas acabei vindo para a Polícia Militar. Foi a melhor escolha, possivelmente uma das melhores escolhas da minha vida. Acertei naquilo que eu queria e eu sou agradecido a Deus por ter conduzido meus caminhos para chegar aqui. Ótimo. E quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou na carreira? Uma carreira já de mais de 35 anos, né? Quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou? Macera, eu acho que você, em tanto tempo, né, e numa profissão como a nossa, né, não só a minha história, a história de todo policial militar, todo dia você tem um desafio diferente, né? Eu acredito que logo a chegada na instituição é um desafio para qualquer um, é uma adaptação a uma nova realidade, a uma nova vida, de grandes responsabilidades. De repente você é garoto, mas você já começa a ter responsabilidades. Quando eu me formei, eu fui aspirante para o 10º Batalhão, região do ABC. Tive a chance de trabalhar com pessoas muito honestas, muito corretas ali no 10º Batalhão, que me ensinaram muito. E depois, ao longo da carreira, as promoções, elas vão te levando para lugares diferentes. Uma satisfação muito especial foi quando eu fui servir na Rota, trabalhei muitos anos lá. Quando eu saí de lá também, para mim foi positivo, porque eu acabei conhecendo melhor a instituição. Isso tudo vai te dando um panorama geral da instituição, né? Que é importante para nós. Isso aí vai transformando o seu processo decisório num processo mais correto, mais fidedigno, porque você conhece os assuntos sobre os quais você toma decisão, né? Você não viu falar do assunto, você conhece o assunto. Isso favorece, facilita bastante coisa. E falando nisso, né, essa experiência acumulada, o senhor assumiu o comando da Polícia Militar em janeiro de 2023. Foi. Já estamos fechando quase 2 anos. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço e falasse como é comandar uma polícia desse tamanho. Uma polícia hoje de 81 mil profissionais, homens e mulheres vocacionados
para a segurança pública. Como é comandar essa polícia e um balanço, né, desses quase 2 anos de comando, comandante? Bom, o grande desafio é responsabilidade, né? Não é fácil, isso impacta qualquer pessoa. Você conta nos dedos as instituições ou empresas no mundo que tem um número de pessoas como esse. E eu contabilizo aí não só o pessoal que está na ativa, né? Os nossos amigos que estão na reserva também, que observam o trabalho da gente. Então você tem que ter muita responsabilidade, muito senso crítico, muita autocrítica e muita vontade de fazer o melhor. Eu acho que isso aí a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo com o tempo e com a maturidade. Se eu pudesse fazer um balanço aqui, eu sempre falo muito dos resultados, né? Um dos nossos lemas é ética, transparência, resultado. Isso é bacana. Você tem que ver o que você entrega através dos resultados. Então, os resultados que a Polícia Militar tem entregue nos últimos 2 anos são só resultados exitosos. Então, nós estamos aí vivendo hoje, o cidadão paulista, ele vive hoje o seu melhor momento em termos de segurança pública. Talvez o cidadão não tenha essa percepção ainda, mas é o que os números nos indicam. Então, você tem a maior queda dos últimos 25 anos de roubo, de homicídio, que é uma tarefa da Polícia Militar de longa data, você sabe muito bem disso. A gente vem tirando números dos homicídios a cada mês. A cada mês você vai tirando o número de homicídios. Nós tivemos aí, só para te dar um exemplo, nós tivemos aí uma queda de quase 70% de homicídios no Vale do Paraíba, onde você historicamente era a área do interior do estado onde você tinha o maior número de homicídios historicamente. Então isso são conquistas que eventualmente não chegam para o grande público, mas são conquistas importantes, né? São cidadãos brasileiros que vivem em São Paulo, moram em São Paulo, que estão deixando de morrer por conta do planejamento e da ação da Polícia Militar de São Paulo. Então, eu acho que vale a pena dizer, e é uma verdade fácil de provar, que nós estamos ganhando o jogo. Nós estamos ganhando a guerra contra a criminalidade. Então isso é motivo de orgulho para todo mundo, não é só para a Polícia Militar. Eu digo mais da Polícia Militar porque o grande volume de atividade policial vem da Polícia Militar. Mas isso se deve também às parcerias que a gente faz com todo mundo. Nós temos batido recordes de apreensão de armas, recordes de apreensão de drogas, recordes de prisão de procurados. Então nós estamos fechando o ano aí, espero fechar o ano com mais de 10 mil procurados levados de volta à justiça para cumprir as suas penas e etc. Então é um trabalho que é um trabalho de continuidade, mas ele está dando bons resultados. Comandante, nós temos notado aí muitas vezes o retrabalho da Polícia Militar, prendendo às vezes 2, 3, 4, 6, 8 vezes a mesma pessoa por crimes que são crimes graves, crimes como roubo. A legislação penal é insuficiente para dar esse amparo para o trabalho da polícia? Onde estão esses gargalos? O que o senhor recomenda aí como comandante da maior polícia aí do Brasil, seguramente, e uma das maiores da América do Sul? Olha, Maceira, a gente tem uma situação muito paradoxal aqui no Brasil. Por um lado, você tem uma população que deseja mais segurança, e você percebe isso nitidamente pelas pesquisas. A população brasileira, na maioria dos nossos estados, coloca a segurança como a sua primeira preocupação. E você tem, do outro lado, uma insensibilidade muito grande, né? Sobretudo de quem detém as competências legais para alterar a legislação, né? E uma insensibilidade muito grande de não ver isso, de não ajudar minimamente o trabalho da polícia. Principalmente a polícia preventiva, né? Sim. Que acredito que é a polícia que mais altera a percepção e os indicadores de criminalidade, por conta da natureza do trabalho, por óbvio. Dissuasório. Exato. Então, assim, eu digo isso com certa insistência, né? Quando você fala para um colega de outro país, que você já prendeu um indivíduo por 30 vezes pelo crime de roubo,
a pessoa ela olha para você, ela fala, ela acha que ela não entendeu direito o que você falou. Verdade. Muita gente, eles acham que a polícia quer que o indivíduo que vá preso por roubo, ele fique 200 anos na cadeia. Não é isso, a polícia não quer isso. A gente só quer coerência. A palavra-chave de todo esse processo é coerência. O indivíduo que é preso roubando, que aponta uma arma para um cidadão, que coloca a vida desse cidadão em risco, né, para levar um celular, para levar um relógio, levar uma aliança, esse indivíduo, ele não pode simplesmente bater na delegacia, bater no fórum e voltar para casa. Não faz menor sentido, não é coerente isso. E depois, quando esse indivíduo ele vai evoluindo no crime, porque ele não teve a reprimenda inicial, ele vai evoluindo no crime. Até o dia que ele bate no latrocínio. Ele mata alguém, né, dá um tiro em alguém, mata um pai de família, mata uma mulher trabalhadora, mata um jovem por causa de um tênis. Ele vai continuar delinquindo porque não teve reprimenda nenhuma. E assim, não existe coerência nisso. Então a gente vê que existe uma certa falta de velocidade de quem deveria observar isso, provocar essas mudanças na legislação. E volto a dizer, existe aquele preconceito de que a polícia quer que o indivíduo fique preso. Não é nada disso, a gente só quer coerência. Olha, não precisa inventar muita coisa. É só olhar como é que funciona o sistema penal e o sistema de execução penal nos países que respeitam o cidadão. E uma questão que a gente sempre faz, nós estamos aí com a redução dos homicídios, agora com a redução dos crimes patrimoniais há algum tempo já, e se existe algum gargalo, se existe algum momento que isso vai parar, que o trabalho da polícia não vai conseguir reduzir mais. Talvez um desses gargalos seja a sensação de impunidade que motiva a pessoa a cometer crimes, né? Nós estamos próximos desse gargalo, comandante. Ainda há campo para a polícia conseguir uma redução de crimes ainda mais consistente, principalmente os crimes patrimoniais que levam essa percepção das pessoas em relação à segurança? Todo método, ele tem um teto. Nós estamos tendo grandes sucessos nesses 2 anos, nós tivemos quedas importantíssimas. A tendência é que nós continuemos em queda, mas essa queda vai estabilizar. Em algum momento ela vai estabilizar ali na frente. É o teto operacional do nosso efetivo, das nossas viaturas, da nossa presença, da estratégia que a gente tem. Eu espero que ele demore um pouco, que essa cauda a gente consiga estender essa cauda por bastante tempo. Mas nós estamos sim preocupados com o teto operacional do método, mas já estamos trabalhando para isso. Todas as vezes que nós temos o método estabiliza, a gente já cria um mecanismo novo. Eu te dou um exemplo claro aqui, que é a Muralha Paulista, né? A gênese dela começou na Polícia Militar do Estado de São Paulo. O secretário de Segurança Pública, muito sabiamente, levou ao governo do Estado de São Paulo e transformou isso num programa de governo, que é muito salutar. Isso vai dar um impacto sensacional na percepção de segurança e nos nossos números também, não só na percepção. O uso da tecnologia, então, para quebrar, né, aquele platô, né, de redução da criminalidade. Talvez daqui a algumas décadas nós estejamos lembrando da violência como algo efêmero, né? Como algo que já passou há muito tempo. É isso, né, que a gente espera. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Carijó Filmes, nossa parceira, por ceder o estúdio e toda a infraestrutura para que mais esta forma, né, de acessar a comunidade, de passar informação de qualidade, de combater a desinformação, seja levada a você, que é nossa razão de existir. O público, a sociedade, o cidadão é a razão de existir da polícia. Então, muito obrigado pela audiência. Comandante, quais são as prioridades da Polícia Militar de São Paulo em termos de segurança? O senhor poderia elencar aí os principais eixos? Olha, você tem, eu classifico isso aí em linhas gerais em 2 grandes eixos. O primeiro eixo é a valorização do policial. E o segundo eixo é a busca constante pela queda dos indicadores criminais. Você se lembra muito bem do nosso professor, o Giraldi, né? Com certeza. Que ele falava o seguinte, então você quando ele usava uma referência que eu gosto muito.
Um abraço pro Coronel Giraldo, se ele nos ouvir aí. Assim, quando você está no avião, qual que é a orientação que o pessoal te dá lá no avião? Se tiver algum problema, alguma descompressão, você primeiro coloca a máscara em você e depois você coloca nos idosos, nas crianças que estejam, por acaso, sob os seus cuidados. Eu acho essa lógica bem interessante. Para que a Polícia Militar ela possa ter uma atuação cada vez melhor nas ruas, eu tenho que ter uma atuação cada vez melhor dentro dos quartéis. Né? Nós só podemos dar aquilo que temos, né? Exatamente. Se o policial dá segurança, ele tem que ter segurança. Exatamente. Na nossa preparação, no cuidado com o nosso profissional, né? Com o cuidado com a saúde do nosso profissional, o cuidado com a habitação do nosso profissional. Então, quanto o profissional ele tiver cada vez mais assistido dentro da nossa instituição, ele tem condições de assistir as pessoas lá fora. É difícil você socorrer alguém que está com o mesmo problema que você. Né? Não é verdade? Isso é um conceito internacional de emergências. Então você tem que estar, a instituição tem que se preparar para isso. Então a gente leva muito a sério. É claro que a gente não consegue fazer mudanças extraordinárias da noite para o dia. Mas eu tenho a percepção de que nós estamos caminhando bem. Você falou dos 2 anos iniciais aí do governo, que a gente acompanha o nosso governador, o nosso secretário. Mas assim, eu te dou um exemplo prático disso. Foi pela primeira vez você teve um aumento, pelo menos dos 35 anos que eu acompanho a Polícia Militar, né? Que você tenha um aumento, uma reposição salarial logo no início do governo. Pô, isso aí é uma sinalização séria de que o governo quer fazer aquilo que ele prometeu em campanha. Valorizar a segurança. Valorizar a segurança. Eu não tenho a menor dúvida de que o profissional ele entende isso e a resposta acontece nas ruas. E o combate ao crime organizado, comandante? Como a PM tem se estruturado em termos de inteligência, organização, na prática também, né? Criação de BAEPs, o que a PM projeta aí para o futuro, né? Nessa área de combate ao crime organizado, que nós entendemos ser aí fundamental para a redução, inclusive, dos crimes comuns? Olha, o crime organizado, ele funciona como a base de quase todos os outros crimes. Talvez ali ele impacte pouco os crimes absolutamente passionais. Mas todos os outros crimes eles são impactados pelo crime organizado. Logo, se você combate o crime organizado, né, a forma do crime organizado se financiar, a forma dele se organizar dentro do território, impedir que ele tenha áreas dentro do estado de São Paulo, você está sim combatendo todos os outros grandes delitos, aqueles que impactam na percepção de segurança, né? Que é a ordem, a preservação da ordem, é o roubo, é o tráfico de drogas, é o homicídio. Então ele vai impactar em todos. Então combater o crime organizado é combater o crime de forma geral lá pela raiz. Nós estamos evoluindo muito nisso. A Polícia Militar ela vem criando BAEPs, como você falou. Os BAEPs eles são uma das ferramentas, não é a única por óbvio, mas é uma das ferramentas que nós temos para combater o crime organizado. O outro é uma mudança no estilo da nossa inteligência, um foco, mais foco na criminalidade, a busca constante por prender indivíduos que são faccionados, notadamente faccionados, são procurados. Então, todo esse incômodo que a polícia vai fazendo nas áreas de interesse do crime organizado, isso tem dado bons resultados. Nós temos prisões importantes, nós temos indivíduos presos, o aumento no número de droga apreendido, nós tivemos um aumento significativo de quase 40% no número de drogas apreendidas. Então isso aí é fruto desse trabalho. A permanência desse trabalho vai enfraquecer muito o crime organizado. E é legal que assim as outras polícias militares também estão trabalhando nesse sentido, estão evoluindo rápido nesse sentido, porque a gente conversa muito, nós temos formas de conversar e de agir de forma integrada. Isso aí é uma alavanca no nosso trabalho muito potente. Eu tenho certeza que o cidadão ele vai começar a ver. O Brasil ele é um país que, infelizmente, ele tem vizinhos que são os maiores produtores de drogas do mundo, de cocaína, de maconha. Isso impacta, com certeza, na nossa segurança aqui, na segurança pública, principalmente nas grandes cidades.
Nesse contexto, comandante, qual é a relevância da integração com os principais órgãos desse sistema, como outras organizações policiais, Polícia Civil, Polícia Federal, também o Ministério Público, o Poder Judiciário? Como tem sido feito esse trabalho? Como é essa integração e que tipo de resultado isso pode nos trazer? Olha, o crime, ele não tem fronteira, ele não tem divisa, né? O criminoso, ele não tem fronteira, não tem divisa. E quem vai enfrentar o crime tem que ter o mesmo tipo de flexibilidade de pensamento para agir em qualquer lugar. Então isso tem evoluído muito, a gente tem ferramentas importantes. A Polícia Militar, ela tem convênio assinado com o Ministério Público, convênios renovados, nós trabalhamos muito aproximados com o Ministério Público Paulista. A amizade da Polícia Militar com a Polícia Civil está cada vez mais intensa, isso é importante. Para apresentar os resultados. Isso é fundamental para a apresentação dos resultados para a população. Polícia unida, quem perde é o crime, né? Mas com certeza. E você tem também uma integração muito acelerada com as polícias militares de outros estados. Você tem aí a atividade de polícia, ela repousa quase 92% nas polícias militares. Por conta da natureza jurídica do trabalho constitucional das polícias. Que é a polícia ostensiva, de presença, então exige uma grande quantidade de pessoas e de meios atuando em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil. Então, à medida que nós nos conversamos, as nossas inteligências se conversam, eu consigo prender aqui um indivíduo que matou um policial lá na Bahia, por exemplo, ou um indivíduo que é procurado por tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, lá em Belém, por exemplo. A gente prende aqui e vice-versa. Então essa integração ela é muito grande, ela está aumentando e está ajudando a fazer aí uma blindagem no nosso país. O cidadão, às vezes, ele não percebe isso, mas se ele for olhar nos números da produtividade das polícias, ele vai ficar bastante surpreso. Olha só, nós temos, só para te dar um exemplo, nós temos uma operação, que é a Operação Força Total, que nós fazemos normalmente uma vez por mês em todas as polícias militares. Ela é, na verdade, um exercício também de integração. Na última, aí nós tivemos 11 toneladas de droga apreendida em um dia. E se o senhor me permite, né, o Coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar, também é presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares. Quando ele fala da Operação Força Total, ele fala como presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais e esse resultado de todo o país acaba impactando também nos números de São Paulo, e acabam trazendo mais segurança para o cidadão paulista, o brasileiro que mora no estado de São Paulo. Comandante, o senhor falou bastante aí em valorização do policial, em buscar da proteção a esse policial. A Operação Escudo, que foi criada justamente nesse comando, ela tem alguns objetivos importantes. Nesse final de semana, por exemplo, nós tivemos um policial vítima de crime, ele sofreu acho que 3 disparos, está bem, felizmente, e os criminosos fugiram, mas em poucas horas eles foram capturados. E tem sido assim. O policial é agredido, é atacado, a Polícia Militar imediatamente coloca em prática a Operação Escudo para dar uma resposta rápida. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho dessa operação. Olha, Maceira, vamos começar pelo conceito da operação. É legal porque isso aí desmistifica bastante coisa, né? O conceito da operação, ele é um conceito, na nossa opinião, bem coerente. Olha só, imagina um cidadão que mora numa cidade X. E ele viu lá uma viatura da Polícia Militar, os 2 policiais ali sendo agredidos, por exemplo. Qual que é a percepção de segurança que ele vai ter? Ele vai falar assim, pô, calma aí. Se até o policial está sendo vítima? Exatamente. Se até o policial está sendo atacado, o que será de mim? Exato. Então a percepção de segurança dele, e eventualmente ele nunca foi vítima de nenhum crime. Mas a ideia que ele tem, a insegurança que ele vai ter é gigantesca. Esse é um aspecto que eu preciso trabalhar na Operação Escudo, que é o quê? Levar percepção de segurança para as pessoas. Levar segurança para as pessoas. E o outro aspecto é demonstrar para o policial que essa frase que nós temos aqui,
vamos todos juntos, ninguém ficar para trás, ela não é um mero slogan, é uma atitude, não é um slogan, é uma atitude do comando. É uma política pública. Exatamente. Então, baseado nisso, todas as vezes que você tem um crime contra policiais militares, por conta do serviço deles, eu tenho que dar uma pronta resposta. Essa resposta ela é qualificada, ela é técnica, ela é feita através de uma estratégia. Então ela é feita com base na inteligência. Isso tudo começou no ano passado, quando alguns policiais militares foram hostilizados no posto de gasolina na cidade de Botucatu. A cidade inteira ficou impressionada com aquilo. E nós demos uma resposta. Clamor popular forte. Os indivíduos foram presos, veículos recolhidos, operações ostensivas realizadas lá, tudo para devolver a percepção de segurança para aquelas pessoas, levar ordem, né? E para produzir também materialidade e autoria e levar os indivíduos à justiça. Então a Operação Escudo ela é planejada nesse sentido. E ela tem sido bastante exitosa, na minha opinião. Aqui ficou mais emblemática, são as Operações Escudo feitas lá na Baixada Santista, que teve toneladas de drogas apreendidas, teve muitos indivíduos, tivemos diversos indivíduos ligados à facção criminosa que foram presos, armas apreendidas, quase 1000 armas apreendidas. Isso demonstra que a operação ela traz resultados positivos, sim. É feito com técnica, legalidade, inteligência. Isso dá segurança ao policial para que ele possa prover segurança para o cidadão também. E a Operação Escudo na Baixada, ela acabou durando um tempo maior do que outras operações. Foi por se deparar com uma estrutura como essa que a PM continuou executando a operação por lá? Olha só, a operação, ela, como eu falei para você, ela é baseada nos insumos de inteligência. Uma coisa é você ter lá, como eu citei em Botucatu, foi um grupo de indivíduos arruaceiros que agrediram policiais. A operação durou lá uns 3 dias. Quando você tem uma organização criminosa que dá suporte ao criminoso eventual ali que agride o policial, não adianta eu ir lá fazer uma operação, identificar autoria e materialidade. Isso é muito pequeno para dar sustentação à segurança pública. É muito pequeno. Então, os indivíduos envolvidos em alguns crimes emblemáticos foram presos, mas eu preciso também atacar a infraestrutura que dá suporte para aquilo, que foi o que nós fizemos. Perfeito. Porque senão o criminoso ele é substituído e eu tenho a mesma tragédia daqui 4 ou 5 dias ou daqui 3, 4 meses. É isso que a gente quer evitar. Acaba sendo uma atuação também preventiva. Exatamente. E volto a dizer, o objetivo, o eixo também de levar a percepção e segurança para o cidadão, ele precisa ser contemplado nisso. Eu vou lá, eu prendo aquele indivíduo, mas no outro dia o ponto de venda de droga está atuando do mesmo jeito. Então, qual foi a contribuição que eu dei para o cidadão? Muito pequena. Muito pequena. Então eu tenho que realmente contribuir. Isso ficou claro nos indicadores criminais da Baixada, que tiveram uma queda durante toda a operação. Nós tivemos 2 fenômenos muito interessantes ali, que nos dizem que essa operação ela é uma operação de inteligência, sem dúvida nenhuma. Qual foi o primeiro fenômeno? A popularidade da operação, que chegou a mais de 80%. 80% de aprovação da operação. De aprovação da comunidade local. Porque ninguém mais do que quem vive na região é que pode dizer se a operação é válida ou não. Isso é percepção de segurança. Isso é percepção de segurança. É um dos produtos que a gente entrega para a nossa população. Né? Para a população se sentir segura, poder ir para a praia, poder ir passear, poder andar de carro com tranquilidade, levar o filho na escola com tranquilidade, sem ter que estar pensando com medo de encostar num cruzamento, com medo... passando o sinal vermelho porque tem medo de ficar parado no cruzamento. Esse é um. E outros são os próprios números que eu acabei de dizer. À medida que você tem armas apreendidas, à medida que você tem droga apreendida, droga retirada da rua, à medida que você tem criminosos relevantes retirados das ruas e retirado da infraestrutura, da estrutura
deles de mando e de coordenação, então a operação é um sucesso. E tem uma redução mais acentuada do que no restante do estado em relação à criminalidade. Então nós tivemos um recorde de queda de número de roubo, principalmente e número de homicídios ali na região. Excelente. E falando também em região emblemática em relação à segurança, nós temos o centro de São Paulo, que muitas pessoas têm a percepção aí de que é um lugar dominado pela criminalidade, um lugar violento, e muitas pessoas evitam o centro de São Paulo. O que a PM tem feito para melhorar a segurança do centro, comandante? Olha, nesses últimos meses mudou bastante a percepção, né? A gente conversa com habitualidade, com a comunidade organizada dali, de comerciantes, de moradores da região, então melhorou muito a percepção. Mas ainda temos muitas coisas a agregar. Nós estamos inaugurando, aí até por uma estratégia do próprio governo do estado de São Paulo, estamos inaugurando postos policiais, teremos 11 postos policiais estrategicamente colocados em locais de grande fluxo de pessoas, para dar essa percepção de segurança. Nós tivemos uma queda do número de roubo no centro de São Paulo que chega a quase 70%. Né? Tivemos meses aí que chegou a 70% de queda em relação aos anos anteriores, a 2023, 2019 e outros anos, antes da pandemia. O que é importante pra gente. Pô, isso aí é um tremendo indicador. Eu tenho falado isso muitas vezes, que o brasileiro precisa ter orgulho das coisas que são realizadas no nosso país. Eu faço sempre comparativo que é algo que nós aprendemos na academia, estudamos lá na academia, que são o sucesso operacional lá do Rudolph Giuliani, na década de 90, em Nova York. É tão ovacionado, foi ovacionado por décadas. O Rudolph, janelas quebradas. O Rudolph Giuliani chegou a ser cogitado para ser o presidente dos Estados Unidos, por conta do sucesso dele na área de segurança pública. Queda real lá, em torno de 30%, com o programa Tolerância Zero. Tivemos quedas significativas, que é muito, tá? 30% de sucesso em qualquer área é muita coisa. Um hospital que melhora a sua performance em 30%, ele está salvando muitas vidas. Né? Uma prefeitura que melhora a sua performance em 30% em qualquer área, revoluciona a cidade. E a nossa queda aqui foi de 70%, e pouco se fala disso. Com certeza. Mas é importante que o cidadão que realmente está interessado em segurança, ele tem acesso a essa informação. Então é um sucesso para nós. O morador do centro, quem trabalha no centro, já tem essa percepção. As pessoas que não estão indo ao centro, qual é o recado que o senhor dá a elas? Bom, o recado que eu dou a essas pessoas é que se você tiver algo para fazer no centro de São Paulo, venha fazer. Se você tiver que fazer compras no centro de São Paulo, venha fazer. O centro de São Paulo ele está seguro, como nunca esteve nos últimos anos. Isso é bacana porque você vem e você tem a percepção com seus próprios olhos. Né? Eu costumava brincar, né? Sobre a Praça da Sé. Eu conheço a Praça da Sé desde que eu sou garoto. Eu nunca vi a Praça da Sé como ela está hoje. Até as garças voltaram. Uma vez eu até brinquei. Elas voltaram porque elas não estavam assistindo o noticiário. Ela não assiste noticiário, ela percebe que está seguro. Né? A Praça da Sé está segura. E eu não sei se você se recorda, você divulgou nas nossas mídias sociais a fala de um padre que trabalha na Praça da Sé há muitos anos. E foi bem legal o depoimento dele, onde ele falou, pô, eu trabalho há tantos anos aqui, tudo que eu ouvia o dia inteiro era pega ladrão, era grito, era gritaria logo após um roubo. Hoje não. Então isso é um trabalho de muitas mãos, isso é mérito. Tem um mérito da Polícia Militar, não tem dúvida nenhuma. A Polícia Militar ela é a ponta de lança de qualquer conquista na área de segurança pública, mas tem o trabalho de muita gente boa, muita gente que está trabalhando para nos ajudar. Órgãos da Prefeitura, Polícia Civil, Ministério Público, tá todo mundo nesse esforço para fazer as coisas acontecer. Um policial militar que serve no Corpo de Bombeiros, que trabalha na Praça da Sé há 25 anos, segundo ele me falou. E eu fui ali no posto de bombeiros à noite, tava ali, falei, vamos dar uma olhada lá, como é que tá agora à noite. Eram umas 21 horas mais ou menos. E ele falou assim pra mim, pô, comandante, eu trabalho aqui há tantos anos, há mais de 20 anos, e eu nunca vi a Praça da Sé desse jeito.
Fantástico. Então, isso para mim é um feedback muito verdadeiro. Eu preciso confiar no feedback de um profissional como esse, que está ali olhando com os próprios olhos, né, sendo ele um profissional de segurança pública, olhando com os próprios olhos como que está o desenvolvimento da Praça da Sé e arredores do centro de São Paulo. Então, é um mérito da instituição, um mérito do comandante Melo, que comanda com brilhantismo ali o centro. O número de pessoas nas áreas ditas, eu não gosto muito desse termo, mas nas áreas que são popularmente conhecidas como Cracolândia, que tem diminuído significativamente. Então é uma vitória de todo mundo. E gostaria, comandante, que o senhor falasse um pouquinho da importância do CNCG, quais são os seus objetivos, como o presidente do CNCG, o que o senhor vislumbra aí para as polícias militares do Brasil em termos de resultados, de melhorias, de integração, o que isso pode resultar em benefício da sociedade. Tá. Bom, o CNCG, com a nova legislação agora, ele se torna um órgão, né? Um órgão ligado ao Ministério da Justiça também. Isso nos dá, e mais a amizade construída entre os comandantes gerais, isso entrega algo muito positivo para o cidadão. Eu explico por quê. Nós temos um tempinho na Polícia Militar, né? Então, assim, antigamente, um veículo era furtado em Minas Gerais. Ele vinha para São Paulo e você não tinha uma base de dados comum para isso. Sim. Então, o criminoso, ele sabia que o limite da... Bastava atravessar a fronteira do estado. Ele atravessava ali a divisa dos estados e por aí, isso ele ganhava. Então, era comum você ter indivíduos procurados em outros estados que vinham morar em São Paulo ou vice-versa. Aí, com o tempo, isso vai diminuindo e hoje a probabilidade disso acontecer está cada vez mais remota. Por quê? Porque as polícias estão se integrando. Então, você tem uma integração de base de dados, mas você tem também uma integração rápida de estratégias operacionais. Por quê? Tudo que acontece num estado tem repercussão no outro. Não tem como. Eu vou te falar, eu vou te dar um exemplo. A Polícia Militar da Bahia está aumentando o número de apreensões de fuzis, mas aumentando exponencialmente. Virou rota. Por quê? Porque antigamente você tinha poucos fuzis na mão dos criminosos lá no estado da Bahia. E depois que o Rio de Janeiro está sofrendo alguns problemas do ponto de vista de território na mão de crime organizado, aumentou lá na Bahia a apreensão. Migrando exatamente para outro estado. Migrando para outro estado. Então o que acontece no estado começa a ter repercussões no outro. À medida que como os crimes do Novo Cangaço também, né? Conforme exatamente. A polícia se prepara e acaba criando uma dificuldade, os criminosos acabam migrando para outros estados. Existe uma migração. Só que o contrário também pode ser verdadeiro. À medida que eu tenho uma integração entre as inteligências das polícias, o que acontece lá em Goiás, um dado de inteligência que surge lá em Goiás e que é compartilhado com São Paulo, vai ajudar na prevenção, com certeza, não tem a menor dúvida disso. Tanto é que os números desse crime que você acabou de falar, que eu chamo de terrorismo criminal, né? Ou criminalidade ultraviolenta, como a nossa doutrina chama. O termo Novo Cangaço é um termo da mídia e de alguns colegas, que ele é emblemático, ele ajuda o grande público a entender o que é compreender o que mas por outro lado ele dá um certo romantismo que eu não gosto. São assassinos, são pessoas do mal que estão aí para assustar uma cidade, às vezes uma cidade inteira, e cometer crimes gravíssimos. Então não tem que ter romantismo nenhum em cima desses indivíduos. Eles vão para matar ou morrer, né? São criminosos. Não tem nenhum interesse público, né? Só interesses particulares. Exatamente, só interesse privado, que é o que alimenta o crime organizado. Enfim, à medida que nós temos uma rede de integração das inteligências dessas polícias, vai ficando mais eficaz. E se você observar, tem caído o número de eventos vertiginosamente em todo o Brasil. É claro que quando tem um evento, esse evento vai ser muito divulgado, as pessoas vão falar muito dele, porque ele realmente é muito emblemático. Mas os números absolutos dele têm caído, por conta de ótimas prisões e também, principalmente, por conta das atitudes preventivas que as polícias estão fazendo. Que atitudes são essas?
Utilização de tecnologia, utilização de inteligência, utilização de armamento proporcional ao que esses criminosos utilizam aí nas ações deles. Por isso que a polícia acabou adquirindo também armas longas, fuzis, metralhadoras, para fazer frente a esse tipo de crime, né? Esse tipo de... É um conceito, além de ser um conceito internacional, é um conceito coerente. Se eu tenho que enfrentar uma criminalidade que está armada com fuzis, com submetralhadoras, eu preciso possuir isso em maior número e adequadamente distribuído no terreno. Eu não posso ter isso aí centralizado, né? Isso tem que estar distribuído no terreno. Porque esses criminosos, eles estudam os locais onde eles vão fazer as atuações deles. E quais os locais que eles vão fazer a atuação deles? Notadamente em cidades pequenas, em cidades onde o tempo-resposta do apoio ele demora. Eles contam com isso, inclusive. Eles né? contam com isso. Planejamento. Então, exatamente. Então, o que nós temos feito? Nós temos nos integrados com outras polícias militares para saber a movimentação dessas quadrilhas, onde elas estão se movimentando, como elas estão se planejando, os atos preparatórios dessas quadrilhas. E, ao mesmo tempo, do lado de cá, nós estamos fazendo aquisição de armamentos importantes, fuzis 5.56, fuzis 7.62, preparando a nossa tropa, criando mais BAEPs, fortalecendo as nossas forças táticas, fortalecendo os grupos de patrulha que estão de serviço nos municípios. Então hoje todos os nossos sargentos dos municípios pequenos, eles têm à disposição deles armas longas com capacidade para prover o primeiro contato, o primeiro enfrentamento a esse tipo de criminalidade. Perfeito, comandante. Um último assunto aqui, nós temos aqui a atuação da PM em missões humanitárias. Eu acho que o último exemplo importante aí é a triste catástrofe, né, provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Queria que o senhor comentasse um pouco o apoio que foi prestado pela PM por outras polícias militares, né, com a coordenação aí do CNCG. Qual foi a importância disso para o Rio Grande do Sul e quais as lições que o senhor traz para a Polícia Militar do Estado de São Paulo? Pô, é legal você falar nisso. Primeiro, vamos pelo início, né? É dever das polícias militares realizar operações humanitárias. Isso não estava muito dentro do nosso radar, porque a gente está ali focado em combate à criminalidade, mas é dever. Por quê? Porque as polícias militares precisam ter infraestruturas, autossuficiência. Porque se tudo parar, a polícia não pode parar. E por que a polícia não pode parar? Porque é ela que vai socorrer. Então ela precisa ter a infraestrutura necessária para ter autossuficiência, para poder socorrer o brasileiro onde quer que ele esteja. Perfeito. Então essa é a lógica inicial. Vamos lá. O ano passado nós tivemos o triste episódio de São Sebastião, no litoral. E ali nós demos, a polícia militar, com modéstia à parte, nós demos um show de trabalho, de atividade, de pronto emprego, de pronto socorrismo, de capacidade de coordenação lá. Então o próprio governador do estado foi para São Sebastião, transferiu o gabinete dele, inclusive, transferiu, né, o gabinete dele lá. É uma ação sensacional, porque isso aí dá agilidade na solução. Os secretários foram para lá. Então, assim, foi um show de infraestrutura e humanidade que foi feito ali em São Sebastião. Que serviu pra gente reativar na Polícia Militar, que isso já teve em outras épocas, tá? Sim. A gente se lembra de quando tínhamos o exercício de aciso, né? Nada mais é do que uma operação humanitária. E operação humanitária no mundo inteiro é isso. São militares, no caso, militares estaduais, preparados, equipados para fazer um socorro que outras instituições não têm como fazer. E isso gerou algumas lições para a gente. Pois bem, quase um ano depois, quando tivemos o episódio lá no Rio Grande do Sul, eu olhei o desenho da tragédia que eles tiveram lá e falei, pô, isso aqui é importantíssimo. Nós temos ali o CAV, o nosso bombeiro e a nossa polícia ambiental. Porque as grandes cidades, elas tiveram uma cheia, né? Nós estamos falando aqui no espelho de água em alguns lugares de 7 metros de aumento. Isso inundou
por exemplo, a cidade de Porto Alegre e a região metropolitana, que é a maior cidade que eles têm lá. E eles estavam em grandes dificuldades de operar. Então, se a polícia ela está próxima da falência, você imagina os municípios. Com certeza. Você imagina os colegas dos municípios, a defesa civil dos municípios. Então, assim, nós fomos autorizados, o secretário nos autorizou a operar lá, o governador da mesma forma, e nós fomos para lá com um efetivo em torno de quase 1.000 homens, operaram lá no Rio Grande do Sul, e para mim foi bastante emblemático. Eu me lembro bem o comandante-geral do Coronel Feoli, o comandante-geral da Brigada. Grande comandante Feoli. É um grande amigo, um homem muito sério, muito trabalhador. Eu liguei para ele e falei, posso ir apoiar você? Podemos ir? Daí ele, pô, claro que sim, então... E ele, na prática, a PM acabou mandando um batalhão. Nós criamos, na verdade, foi um batalhão humanitário que foi criado lá, matricial, obviamente, porque teve gente de todas as áreas. Envolveu... E voluntários, né? Voluntários. Muito legal você falar isso. Todos os policiais que foram para lá foram voluntários. Isso enche a gente de orgulho. Que esse é o verdadeiro espírito da Polícia Militar e do policial. É espírito público. Voluntários. Os 1.007, se eu não estou enganado, que operaram lá, eles foram voluntários, e eu tinha uma fila de quase 3.000 policiais que queriam ir também, estavam na fila para ir, se a operação ela continuasse. A operação ela foi importante porque ela durou quase 90 dias. Nós fomos a primeira instituição a chegar. Isso é motivo de muito orgulho. Olha só, nós saímos de São Paulo e fomos os primeiros a chegar para operar lá. E fomos a última instituição a sair. E assim, a operação... Ela tem que prever, eu gosto de falar assim, todo planejamento de operação ele tem que ser um planejamento 360 graus. Não é só apagar o incêndio, é fazer todo o ciclo depois para levar a tranquilidade para aquela comunidade no entorno. Eu explico isso aí. Nós fomos com barcos da Polícia Ambiental. Quando a gente chegou lá, nós triplicamos o número de embarcações que estavam à disposição da população para fazer socorros emergenciais, como... levar remédio para quem precisa de remédio de uso contínuo, tirar crianças de prédios e levar para abrigos, idosos levar para abrigos, levar água potável, por incrível que pareça, as pessoas não tinham água potável, distribuição de água potável, alimento para as pessoas. Tudo isso a gente já começou a fazer nos primeiros dias. E depois, à medida que a água vai baixando, você tem que garantir a segurança. Por quê? Por incrível que pareça, tem aproveitadores da tragédia. Vão lá para aproveitar da tragédia. Lamentável isso. Pessoas que vão lá para saquear. Então, assim, o policiamento foi importante... Em toda tragédia existe isso, né? O policiamento ele foi importante porque ele impedia saques, prendia criminosos, retirava a droga das ruas. Então, todo aquele serviço que o policial fazia aqui de atividade de segurança pública geral, ele teve que fazer lá também, para manter a tranquilidade, para as pessoas poderem, para quem estava levando alimento, por exemplo, não fosse saqueado no meio do caminho e o alimento não chegasse para quem estava precisando. Então, assim, foi uma operação muito exitosa, na nossa visão, trouxe muitas lições aprendidas, muita experiência para os policiais que foram operar lá, voluntários. Nós procuramos trabalhar com o máximo de autossuficiência, que é uma virtude que eu cativo muito. Porque se você vai ajudar alguém, você não pode pedir nada para ele. Você não pode pedir alojamento, você não pode pedir nada. Então, para você ter uma ideia, nós montamos até uma lavanderia lá. Porque numa situação daquela, o policial tinha que lavar roupa. Né? Ele levar várias não fardas. Tinha, exatamente. A farda só dava para usar um dia, porque... por conta daquelas condições. Então nós tivemos condições de levar o nosso alimento, levar a nossa água. Ficamos alojados lá no Comando de Policiamento de Choque e academia da Brigada. E o dia que nós saímos de lá, que nós fizemos um rito que nós fazemos, né, ao final de uma operação, que é a continência ao terreno, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida profissional, sem dúvida, porque a missão ela foi cumprida, né? Nós saímos de lá, o Estado estava reorganizado pelas suas próprias forças, nós fomos lá para apoiar, estava reorganizado, vidas salvas,
e o nosso pessoal voltando íntegro para casa. E todo muito, muito orgulhoso. Isso aí não tem preço que pague. Isso aí é histórico na nossa instituição. Fantástico, comandante. É de arrepiar realmente essa afirmação que o senhor faz, né? 35 anos de carreira, e esse talvez tenha sido aí um dos momentos mais emocionantes, se não o mais emocionante. Parabéns pelo trabalho. É nóis. E este é o Força Pública em Marcha, o podcast da Polícia Militar, ou PMcast. Nós estamos aqui com o nosso comandante-geral e presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, o Coronel Cássio Araújo de Freitas, que muito nos honra. Comandante, infelizmente nós estamos chegando ao final. Tinha mais uma série de questões, mas vamos deixar isso para uma segunda oportunidade. É até bom que já fica o desejo aí das pessoas de verem a segunda parte dessa entrevista, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho, mensagem final e a importância desse instrumento, né, do nosso podcast para a população, a importância da comunicação, da transparência institucional, transparência absoluta, que é uma marca da Polícia Militar, especialmente nesse comando. Eu gostaria que o senhor passasse a mensagem abordando também esses tópicos, comandante. Bom, primeiro eu quero te agradecer por criar mais essa ferramenta de acesso das pessoas à informação de qualidade, informação isenta, informação de finalidade pública, objetivos públicos, finalidade pública. Isso é muito importante para o cidadão que quer realmente se informar adequadamente do que a sua polícia está fazendo. A polícia, ela é uma instituição pública, é um patrimônio do povo de São Paulo. E o nosso trabalho é para isso. Então nós contamos com as críticas, contamos com os elogios, contamos com as observações, tudo isso é muito legal para a gente. E eu não conheço nenhuma instituição que converse mais com a população do que a nossa. Nós temos muitas ferramentas de trabalho. Eu te digo, qual instituição que você aciona com uma ligação? E efetivamente atende, chega. Atende, exatamente, que atende, pode atender até lá na sua casa, ou onde você está precisando. Então, com um telefonema de 3 números, 190, 193, a Polícia Militar de São Paulo está lá, te apoiando. Então, isso é uma interface tremenda. Então, com a população, quais as outras instituições que fazem isso? Mas vamos lá, nós temos outras ferramentas. A gente conversava ainda há pouco sobre o aplicativo, né? O aplicativo da Polícia Militar, que é um aplicativo que já deve ter quase 5, 6 anos. Ele ficou parado ali em torno de 140 mil pessoas durante muito tempo. E logo após alguns eventos em escolas públicas, nós fizemos uma divulgação. Ele subiu para 1 milhão de pessoas, mas a gente quer mais, a gente quer divulgar mais. O que é esse aplicativo? É você poder fazer uma denúncia, você poder fazer uma solicitação, tudo através de um aplicativo que está no... Você baixa o aplicativo e você conversa com a Polícia Militar. Isso é mais um serviço de aproximação comunitária que a gente faz questão de manter, incentivar, porque é isso que a gente quer. A gente atende todo mundo de forma igualitária. Isso é uma marca da Polícia Militar. E fica aqui o nosso carinho, o nosso desejo de que a gente consiga fazer mais ainda, mais entregas e o nosso agradecimento ao governo também, que permite que a gente coloque todas essas estratégias sérias em atividade, em atuação. Não é fácil, mas assim, a gente presta continência para a bandeira por causa disso, porque a gente gosta de missão difícil, né, Maceira? Com certeza, comandante. Não existe missão difícil para nós, né? Todos nós que estar preparados para tudo. Nós conversamos hoje com o nosso comandante-geral e presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, Coronel Cássio Araújo de Freitas, e esse é o nosso primeiro programa, o primeiro Força Pública em Marcha, o podcast da Polícia Militar. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência. E encerro mais uma vez agradecendo a Carijó Filmes pela parceria, pela cessão do estúdio e toda a infraestrutura que está possibilitando levar a você, nosso cidadão, o conteúdo realmente de qualidade. Muito obrigado, comandante, e até o próximo Força Pública em Marcha. Um abraço.